Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, a terceira aula desse módulo. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ego versus essência. O que é ego? O que é essência? Eu vou compartilhar tudo o que eu sei sobre esse assunto e principalmente as intuições que eu recebi enquanto eu estava no momento de reflexão dessa questão. Primeiramente, eu vou falar sobre o ego, tá? Então, o ego, ele é a nossa personalidade. O ego, ele é a nossa força. O ego, ele é o nosso empoderamento, é o nosso domínio. O ego, ele é desenvolvido lá na infância, quando somos crianças, né? Então, o ego, para se defender, ele vai tendo os estímulos. Ele é o nosso instinto. Então, as crianças, para elas se protegerem, até por uma questão, né, da época das cavernas, elas precisam ser crianças mais ousadas, mais fortes. Elas precisam se impor mais, que é uma questão de sobrevivência. O ego, ele quer estar no controle de tudo. O ego, ele quer controlar a sua mente, ele quer controlar o seu corpo, ele quer controlar suas escolhas. O ego, ele quer estar no domínio. O maior medo do ego é perder justamente isso, o controle da situação. E a única parte da nossa estrutura que ele não consegue dominar é a nossa essência. O que é a essência? A essência é a nossa centelha divina, seria a parte boa. Então, vou deixar mais claro aqui para vocês. O ego é a nossa sombra, a essência é a nossa luz, as coisas boas. O ego é as nossas imperfeições e a essência é as nossas virtudes. Então, a única coisa que o ego não consegue é dominar a nossa essência. Então, a essência é tudo aquilo que já vem dentro de você como algo belo, um dom para ajudar o próximo, uma habilidade, um talento. A essência, ela transforma tudo que ela toca. E a essência, ela precisa do ego justamente para poder manifestar essa transformação. Vou dar como um exemplo, né, um jardineiro. Vamos supor que o jardineiro é a essência e o ego são as ferramentas que ele usa para cuidar das plantas, das flores. Então, vamos supor que esse jardineiro, ele não sabe mexer com jardinagem, mas ele quer controlar a jardinagem, então ele está agindo pelo ego. Aí ele vai lá no jardim, ele não rega as plantas na hora certa, ele deixa as plantas que precisa ficar na sombra no sol e vice-versa. Ele deixa crescer ervas daninhas, porque ele só quer estar no controle daquele jardim. Então, quando uma pessoa ela é muito dominada pelo ego, ela vai agir muito mais pelo instinto de proteger o seu espaço, vai agir muito mais pelo instinto de se impor como dominante daquela situação ou do outro. Agora vamos supor que o jardineiro está agindo somente através da essência. Então ele vai cuidar daquele jardim sem as suas ferramentas, o que também vai dar um problema muito sério, porque se eu não tenho as ferramentas para me podar e cuidar do meu jardim, então ele também acaba deixando ervas daninhas crescerem e poucas coisas vai sobreviver ali, porque tem as plantas que precisam ficar na sombra e as plantas que precisam ficar no sol, precisam ser regadas, precisam ser adubadas para elas crescerem e se desenvolverem. Agora, quando o ego está sob o comando da essência, ou seja, quando o jardineiro tem plena consciência de que ele precisa usar as ferramentas da maneira correta, então ele vai conseguir cuidar daquele jardim e ele vai transformar tudo aquilo. Ele vai regar aquelas plantas, ele vai adubar e esse jardim vai poder florescer.
Então a essência precisa dominar o ego. Como que você pode aplicar isso na sua vida? Quando você deixa de tentar agradar os outros para seguir o seu coração, porque esse tentar agradar os outros é do ego. Lembra-se, o ego quer estar no controle. Então eu quero estar no controle da situação de que as pessoas gostam de mim. Mas elas não gostam de mim pelo que eu sou, elas gostam de mim pelo que eu estou mostrando para elas. Então é o ego. Então o ego, ele sempre quer estar no controle. É muito importante que você saiba disso. A essência não. A essência ela não julga. A diferença do ego para a essência é que a essência ela não julga. Ela simplesmente aceita a vida tal como ela é. E quando a essência está no comando do ego, ela transforma tudo e todos ao seu redor. Você pode praticar isso na sua vida, começando por você. Será que eu estou vivendo para agradar os outros? Será que eu estou fazendo essa faculdade porque eu gosto? Será que eu estou seguindo meu coração ou estou seguindo as outras pessoas? Será que eu estou fazendo só para agradar? Então observe, quanto mais você ouvir o seu coração, ouvir a sua intuição e seguir os impulsos da sua essência, mais ela vai passar a dominar o ego. Então o ego ele só vai ter poder sobre aquilo que a essência controla. Claro que é um processo para desconstruir quando a pessoa está muito no ego. Primeiro ela tem que tomar consciência, depois ela tem que ver o quanto de destruição o seu ego causou na vida dela e na vida das outras pessoas. E aí aos poucos ela vai despertando a sua essência. O ego é o instinto, o ego que é o controle. A essência, ela é o coração. Ela é os seus dons, ela é os seus talentos, ela é a sua luz. Então, deixe a sua luz emergir, mas trabalhando junto com as suas sombras que são o ego. Nada de tentar negar o ego, porque isso também é uma estratégia do ego. Eu sou somente luz. Não, isso não existe. Não aqui nesse planeta onde a gente está, que é um planeta de muitas provas. Aqui é uma escola, então a gente vai aprender a desenvolver o comando de nossas sombras. Essa que é a diferença do ego versus a essência. Ficou claro para vocês? Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula.